Você sabe se alimentar bem? Você está conseguindo compor o seu prato com alimentos que venham suprir as necessidades do seu organismo? Nós visitamos o Jotas Café e Restaurante com a nutricionista Beatriz Duarte e veja só as dicas que ela nos deu sobre a composição do prato ideal para suprir as necessidades do nosso organismo. E agora que a doutora Beatriz já compôs o prato, ela vai nos mostrar o que tem nesse prato. Por que você fez um prato desse jeito, doutora Beatriz? O que está compondo aqui, os nutrientes, proteínas, o que tem? Conta para nós, por favor. Então, pensando na montagem de um prato saudável, né, normalmente o que a gente orienta é que as pessoas tracem linhas imaginárias no prato. Então aqui, a gente meio que dividindo o prato ao meio, a gente consegue fazer metade dele de vegetais, legumes e verduras, de forma bem colorida, né, com vários nutrientes. E na outra metade do prato, a gente traça uma outra linha imaginária. Em um quarto do prato ele é composto pelos carboidratos, que são os alimentos estão presentes no arroz, na batata, no feijão também. E no outro, um quarto que restou, a gente pode compô-lo com proteínas, com proteínas de preferência carnes mais magras, como frango, o filé, a maminha. Aqui eu acrescentei também um abacaxi, que é uma fonte de vitamina C e uma excelente opção para a gente acrescentar nas refeições principais, como almoço e jantar, porque a vitamina C, as frutas cítricas em geral, auxiliam na absorção do ferro presentes nas carnes. Bom, aqui na salada nós temos bastante verde, né? São alimentos muito importantes, tanto os verdes claros quanto os verdes escuros. Alimentos ricos em ferro, por exemplo, o alface, a couve, o brócolis. Temos também a cor laranja, alimentos ricos em beta-caroteno, como por exemplo a cenoura. Tem o tomate também, a gente colocou aqui berinjela, abobrinha. Então, a maior variedade que a gente conseguir colocar dentro desse prato faz dele mais saudável, rico em nutrientes, rico em fibras também, e assim a gente consegue uma maior saciedade durante todo o dia. Doutora Beatriz, quantidade do que a gente come e quantas refeições a gente deve fazer por dia? Ou isso independe ou varia de acordo com o biotipo e as atividades físicas? Sim, com certeza isso depende muito de indivíduo para indivíduo, né? Cada pessoa tem a sua necessidade, por isso que é tão importante a gente pensar na individualidade, né? Na pessoa procurar um profissional para orientar nesse sentido. Mas no geral a gente consegue fazer essa orientação da metade do prato ser composta de vegetais, um quarto de carboidratos e o outro um quarto de proteínas. Essa é uma forma básica e simples que funciona para a maioria das pessoas. Em questão de quantidade, no geral, é importante que a gente mastigue com calma, mastigue devagar, para que a gente consiga sentir a saciedade, né? E assim não exagerar durante as refeições. A quantidade de comida que vai ser ingerida também vai depender de todas as atividades que essa pessoa desempenha ao longo do seu dia, né? Se ela pratica atividade física ou não, qual o nível dessa atividade física que a pessoa faz. E aí sim, tudo isso num conjunto é que vai determinar a quantidade que ela precisa durante o dia. Idade tem alguma relação com a alimentação, com o horário de se alimentar, com essa quantidade e o que comer? Sim, com certeza a idade influencia bastante, né? A gente precisa avaliar crianças, por exemplo, em fase de desenvolvimento. Normalmente idosos também têm uma necessidade energética maior, mas isso é muito individual, a gente não pode generalizar. Cada pessoa tem a sua necessidade de acordo com a sua idade e histórico de vida também. E alimentação fora de casa? Nós ainda estamos em pandemia, né? Tanto que nós estamos aqui, né, gente, gravando com máscara, né? A hora que ela for comer, eu vou observar, mas ela vai tirar a máscara, tudo direitinho. Mas, doutora Beatriz, comer fora de casa
hoje, a gente sabe que tem muita gente que ainda não conseguiu se liberar para vir no restaurante, tomar um café gostoso, como esse aqui do Jotas, fazer uma refeição, um almoço maravilhoso, super saboroso e nutritivo, como aqui do Jotas também. Mas é recomendável? O que você recomenda? Posso ir, vou me alimentar bem, mas não vou sair da dieta? Exatamente. É super possível que a gente faça refeições fora de casa de forma saudável, né? Como a gente mesmo está mostrando aqui, a gente conseguiu montar um prato bem saudável e nutritivo. Então, o primeiro de tudo é importante que a gente escolha um local, né, que seja seguro, que a gente conheça como são feitas as preparações, que a gente tenha segurança alimentar e nutricional, né, sanitária também daquele local ali. Então, sempre antes de servir as refeições, higienize as mãos, se possível, sempre utilize luvas para se servir, e durante as refeições também procure locais mais reservados, onde você não está em aglomerações muito próximas a outras pessoas, para fazer essa refeição de forma tranquila e segura. Com relação ao prato saudável, é super possível, pensando nessa composição que a gente montou aqui do nosso prato super saudável. E em casa, doutora Beatriz, a gente sabe que quando a gente vai cozinhar em casa, a gente não faz tanta variedade assim, né? A gente põe mais variedade quando está no restaurante. Mas quando a gente vai cozinhar em casa, como que o nosso telespectador, eu posso cozinhar em casa, ter uma alimentação saudável, lembrando que eu tenho pré-adolescente, adolescente, e se tiver um idoso, uma criança, como que a gente consegue, no almoço, no café da manhã, no jantar, no lanche da tarde, juntar todos esses nutrientes que eu preciso nessas refeições para grupos distintos de idade? Bom, então em casa é difícil mesmo que a gente tenha toda essa variedade todos os dias, mas algo muito interessante que a gente pode fazer é conseguir variar em cada dia. Então, por exemplo, em um dia a gente pode escolher 2 cores de vegetais para estar variando aí. Por exemplo, um brócolis e a cenoura, como a gente colocou aqui nesse prato. Uma opção verde, uma opção laranja. Outra opção que a gente tem de salada seria o tomate e a beterraba, cores distintas, que em um dia a gente pode fazer um e no outro dia outro. Com relação às carnes, a gente também pode estar variando em cada dia, fazer um tipo de preparação. Por exemplo, aqui nesse prato nós temos a opção do filé e da alcatra, que são 2 carnes mais magras, que não tem uma quantidade tão grande de gordura. Com relação aos carboidratos, a gente também pode estar variando a utilização desses alimentos, como por exemplo aqui eu coloquei o arroz integral e a batata inglesa. São ótimas fontes de carboidrato, você pode tanto comer só um como só o outro, ou você pode também reduzir a quantidade de um para que você consiga comer os 2. São 2 fontes de carboidratos, mas que tendo um equilíbrio aí, uma quantidade adequada, não vai ter problema nenhum. O que vai diferenciar de fato é a quantidade de fibras que tem no arroz integral, que pensando na saciedade, na melhora do funcionamento intestinal, pode sim ser mais positivo. Mas em questão de calorias, pensando em emagrecimento, não é a substituição do arroz branco pelo integral que vai fazer essa diferença. Doutora Beatriz, tomar líquido, né? Ingerir um líquido durante as refeições. Quando é aconselhável? Comer tomando líquido, beber um pouco antes, comer e só depois de alguns minutos, algumas horas. Qual a orientação que a senhora passa para o nosso telespectador? Normalmente, o que a gente indica é que os líquidos sejam consumidos de 30 minutos antes da refeição e 30 minutos após. Durante a refeição, o ideal mesmo seria que não houvessem líquidos, mas a gente entende que tem algumas pessoas que gostam, né, que preferem ter a ingestão de líquidos, fazer a ingestão de líquidos durante a refeição. E isso não é um problema, desde que essa quantidade seja ajustada. Normalmente o que a gente indica é um copo semelhante a esse, em média 200 a 300 ml durante as refeições. Né? E aí, claro, se puder ser uma água que não tem calorias, né? Ou algum outro tipo de bebida que tenha quantidade de calorias reduzidas, é mais interessante, porque por ter calorias vai aumentar aí o valor calórico da sua refeição. Então, por exemplo, se você mesmo que você beba um suco é fonte de carboidratos e tem calorias sim,
faz muito bem para a saúde, mas pensando num contexto da alimentação toda, vai aumentar as calorias aí da sua refeição. Bebida com gás, ela causa alguma fermentação ingerida junto com o alimento? Não, isso é muito individual, cada pessoa vai ter uma resposta a essa bebida gaseificada, mas no geral não tem grandes diferenças não. Sobremesa. Quem quer manter uma boa forma, né? Quem quer se manter em forma, corpo enxutinho, sem gordurinhas a mais, quem quer ficar ali naquele peso ideal, que tipo de sobremesa essa pessoa deve comer? Ou ela não deve comer sobremesa? Vai ter que abrir mão da sobremesa? Em alguns momentos eu diria que sim. A gente fala muito do equilíbrio, né? E isso é algo que é determinante num processo de emagrecimento, na perda de gordura, né? Melhora da estética. Então, no geral, o ideal é que a gente consuma o menos possível, mas isso não quer dizer que não possa consumir, mas precisa ser de uma forma equilibrada e sem exageros. Então, definir os dias da semana que você vai preferir consumir seria o ideal. E também, pensando em calorias, a gente pode escolher melhor essas sobremesas que a gente vai fazer. Então, por exemplo, uma fruta, como o abacaxi que nós temos aqui no prato, seriam opções melhores. Mas a gente sabe que todo mundo gosta de um docinho, e aí de forma equilibrada e sem exageros é possível consumir sim dentro de uma alimentação balanceada. Após a refeição, tomar um chazinho quente, um chazinho de abacaxi, de hortelã, ou até mesmo um café um pouco mais quentinho, ajuda na digestão? Sim, dependendo do líquido aí, principalmente os chás, ajudam sim na digestão. O chá de hortelã é uma excelente opção, ele ajuda sim na digestão das principais refeições. Bom, eu acho que se a gente seguir essas suas dicas, dá pra gente ficar com o corpinho bem em forma, dá pra gente, não tá tendo a temporada araguaia, mas dá pra gente pegar uma piscininha com o corpinho bem enxuto, né? Com certeza, sem exageros e com equilíbrio é super possível. Além do mais, nós estamos vivendo um momento em que é imprescindível manter a imunidade lá em cima, e uma alimentação saudável, uma alimentação controlada, gente, é o ideal para que realmente a gente consiga ter uma imunidade alta para amenizar os sintomas de um Covid, caso Deus o livre a gente pegue esse negócio. Né? Exatamente. Lembrando que a imunidade é algo que é construído durante muito tempo, né? Não é do dia para a noite, não é em apenas um prato que a gente consegue toda essa imunidade aí tão falada, mas se a gente tem uma alimentação saudável na maior parte do tempo, né? Na maior parte dos nossos dias, das nossas refeições, com certeza, e a gente quer acreditar nisso, né? Em uma vida saudável, os efeitos aí desse Covid vão ser menores. Que bom. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Evidência, muito obrigada pelas dicas. E quem quiser entrar em contato também com a doutora Beatriz, está aqui na legenda nossa, aqui com todas as redes sociais dela. E lembrando que nós estamos aqui no Jotas Café e Restaurante, e eu quero até convidar você, gente, olha, vem aqui no Jotas, porque a comida aqui, cada dia que passa, fica ainda mais saborosa. Os cuidados que o Elber, que a Patrícia tem aqui com todo o pessoal, trabalhando todo mundo de máscara. A cozinha é muito aciada, já entramos várias vezes, já mostramos para vocês a cozinha do Jotas, também o salão, ele está respeitando muito aqui o distanciamento social. Então eu quero aproveitar para convidar você, doutora. Você está convidada para vir aqui outras vezes no Muito Jotas obrigada, Café, eu adorei esse almoço aqui, super nutritivo e muita variedade, né, diferente, pra gente fazer nos dias diferentes. Que bom, fique ligado conosco porque o programa Evidência volta daqui a pouco, depois do nosso intervalo.